Todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bem, graças a Deus. Estou acabando de chegar da celebração da palavra na comunidade Nossa Senhora Aparecida, né? Então, eu literalmente cheguei, bebi um copo d'água e vim para cá, né? Aquelas atividades doidas que a gente faz na vida, né? Tô aqui, olhando para lá, olhando para cá. Deixa eu carregar as páginas, né? Tô vendo que eu estou online. As pessoas estão me vendo. Já estou carregando o site da CNBB. Selecionando o o 17º domingo do tempo comum. Passei pela primeira leitura, Salmo. Segunda leitura, pronto, cheguei no Evangelho. Estamos aí, cheguei no Evangelho. Estou separando aqui uma leitura que talvez eu use, talvez eu não use, não sei. Como eu não sei, eu não falo nada. Bem provável que eu use. Que é uma coisa que me perturba muito atualmente, que é a manipulação das leituras. E como eu considero essa manipulação uma coisa muito errada, eu tenho sempre me dedicado a falar sobre ela. Mas ainda temos um tempinho, né? Vamos esperar um pouquinho. Chegou alguém? Quem foi que chegou? Oi, Terezinha, boa noite. Paz e bem. Chegou mais alguém? Quem foi? Oi, Gracinha, boa noite. Paz e bem. Pronto, já entrou tudo que eu preciso para hoje. Estou vendo aqui que eu estou no ar, pessoas estão entrando, está tudo certo. Agora é só esperar dar o momentinho certo das coisas. Hoje de manhã eu batizei 3 crianças, voltei para casa, né? Almocei, descansei, vi um filmezinho e fui para a celebração da palavra. Terminou a celebração da palavra, estou vindo para casa, né? Essa é as atividades. Vim para casa, vou fazer a live, depois vou comer alguma coisa, ver um filmezinho e descansar. Amanhã tem celebração. Amanhã eu vou cedo para a igreja, fico lá um pouco, vou para a celebração, termino a celebração, Deus. Aí a gente vê o que faz. Ai, ai. Menos de um minuto a gente começa. E eu acho que a leitura de hoje é uma leitura muito provocativa, né? Provavelmente vai ser uma reflexão diferente. Vamos ver? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu:
quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E o seu outro responderá lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos já estão deitados e não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará o quanto for preciso. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, bateis e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, o mozinho entrou na live. Boa noite, mozinho. Paz e bem. Essa passagem é a passagem de Lucas, onde Lucas nos fala sobre a entrada do Pai Nosso, sobre o ensinamento do Pai Nosso. E essa forma é uma forma um pouco menor do que em Mateus, né? O que eu acho bom, a diferença entre o Evangelho é bom porque mostra que é um relato verdadeiro. Sabe, inconsistências nos relatos fazem parte da realidade humana. Se vocês olharem testemunhas de alguma coisa, todas elas relatam A, B ou C diferente. É normal. Mas o Evangelho que nós estamos interpretando hoje, ele nos traz uma interpretação toda nova, se nós pensarmos na primeira leitura. Na verdade, ele já traz uma interpretação diferente da interpretação que habitualmente vocês ouvem. Então, provavelmente amanhã vocês vão ouvir que o Pai Nosso é uma oração perfeita, que ela louva a Deus, que ela faz o pedido das pessoas, que são 7 pedidos, que esses pedidos é tudo que a gente precisa e blá, 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 blá. Está errada essa interpretação? Não, não está errada. Ah, Bernardo, mas está incompleta, porque a sua é melhor. Eu não sei se a minha é melhor. A minha é diferente. Entendam bem. Quando eu faço uma interpretação da Sagrada Escritura, eu faço pensando no concreto. A minha interpretação da Sagrada Escritura parte do chão, parte de onde eu vivo, do chão que eu convivo.
das realidades que eu vejo. E a partir dela, eu trago a luz da Sagrada Escritura para me iluminar. Eu vejo o que está ocorrendo. Baseado na Sagrada Escritura, eu julgo, eu discerno aquilo. E depois de eu fazer o meu discernimento, o meu julgamento, eu parto para a ação. Ver, julgar e agir. Mas algumas coisas nós temos que prestar atenção. E aqui eu vou dar um pulinho na primeira leitura. Porque na primeira leitura, o Senhor fala assim: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer e verificar se as obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. E aí, toda vez que a gente ouve isso, as pessoas falam sobre os pecados de Sodoma, porque era um bando de transviado, um bando de pervertido sexual, que faziam orgias horrorosas e blá 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 blá. Ai, meu Deus do céu. Esse não é o pecado de Sodoma. Sim. Esse não é o clamor que subiu aos ouvidos do Senhor. Esses não foram os pecados que ele foi verificar. Bernardo, lá vem você inventando moda. Não, não sou eu. Pega aí a Bíblia que tem na sua casa, tá? Pega aí. Eu tenho aqui, eu vou pegar aqui para ler, né? Eu vou ler Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Capítulo 16, versículo 49. Eu vou ler como está escrito na Bíblia Ave Maria, porque a maior parte das pessoas tem essa Bíblia em casa. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Ou seja, o pecado de Sodoma era esbanjar, era comer desenfreadamente, era não querer fazer nada. E, acima de tudo, mesmo com muita riqueza, porque tinha opulência, não estendiam as mãos para os miseráveis e os indigentes. Então, a próxima vez que alguém falar para vocês que o pecado de Sodoma é atividade sexual, vocês mandam ler Ezequiel 16, 49. E vocês vão ver que o pecado de Sodoma era a injustiça, a desigualdade, a insensibilidade. É pensar em si e não nos outros. É entender o cada um por si e Deus por todos. E isso para mim está muito claro quando a gente vê a ação de Abraão. Abraão não vivia em Sodoma, Abraão não negociava com Sodoma, Abraão não tinha nada a ver com Sodoma. E na hora que ele sabe que o Senhor pode destruir a cidade, ele vai lá questionar o Senhor. Senhor, espera aí. Você vai destruir a cidade inteira? E se tiver 50 justos lá? Não, se tiver 50 eu deixo. E Abraão era tão abusado que foi pressionando o Senhor. Se vocês olharem o relato inteiro, chega um momento que Deus sai dali, porque era capaz de Abraão convencer Deus que não podia destruir a cidade. Mas, Bernardo, é uma questão de justiça, mas a justiça de Deus é a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é muito maior do que eu ou você podemos entender. Mas eu vou adiante. Por que
o Senhor ouviu Abraão. Porque ele tinha dito no versículo, lá no primeiro, um versículo antes dessa passagem, no versículo 19, que ele havia constituído ele para ser o pai das nações, para ensinar o que é justo. Oi, Giza, boa noite, paz e bem. Se tia Vicentina estiver aí, dá um beijo nela. E ele fala, Abraão, eu quero que você ensine a justiça e o direito. E ele agiu na justiça e no direito, né? Dando paz e bem, Giza, defendendo o povo de uma cidade que ele não conhecia. Mas, Bernardo, por que disso? Porque a vida humana é importante. Porque a dignidade das pessoas é superior a qualquer coisa. E por quê? Porque a nossa fé se exerce na comunidade. Nós rezamos com os outros e rezamos para os outros. Abraão, naquele dia, não estava preocupado com o seu interesse, com o seu benefício, mas com o interesse e o benefício dos outros. O oposto que Sodoma fazia. Em Sodoma havia uma classe de pessoas super ricas que ganhariam super salários e estariam pouco se importando com os miseráveis de hoje em dia. Não estendiam a mão para eles. Eles faziam o oposto que Abraão fez naquele momento, se preocupando por pessoas que sequer conheciam, se preocupando sim por algumas que mereciam a preocupação, mas por aquelas que não mereciam a salvação, ele estava lá. E aqui eu dou um pulinho na segunda leitura, porque Paulo fala, né, que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, né? Que Deus perdoou os nossos pecados, que pagou a conta que havia contra nós e cancelou a dívida e as obrigações legais, mas sempre de nós. A visão de Paulo de uma fé é de uma fé que se realiza numa comunidade. O dom divino não é um dom individual. O dom divino não é para poucos. Aquela coisa, cada um por si, Deus por todos, não. Isso não é pensamento cristão. Quem segue Jesus vai dizer todos juntos e Deus conosco. O pensamento cristão não é o pensamento onde você despreza a vida das pessoas. Atualmente, há uma cultura que, para prender um bandido, para matar um terrorista, para prender um traficante, tudo está autorizado. Você pode invadir uma favela, derrubar a porta das casas, matar 20, 30 pessoas para prender um traficante. E eles vão dizer, nós fomos lá para prender um traficante. Não. Isso não é de Jesus. Jesus não nos ensinou isso. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó nunca autorizou isso. Nunca autorizou matar, destruir por a vida de várias pessoas para punir alguns poucos. Pelo contrário, ele estava disposto a poupar vários e vários ímpios para salvar 10 justos. Atualmente muitos falam assim, é assim mesmo. O justo paga pelo bandido. O santo paga pelo pecador. É assim mesmo. A gente não deveria se contentar com isso. Porque isso é o oposto do Evangelho. Para que não tenhamos dúvida dessa realidade, nós chegamos ao Evangelho. E o Evangelho de Lucas é interessante, porque eu acho que o Evangelho de Lucas
é o evangelho que mais relata Jesus rezando. É interessante isso. Entrou alguém aqui. Gláucia. Meu Deus do céu, deixa eu colar aqui, que é mais fácil eu ler aqui. Entrou aqui a Gláucia Ferreira Almeida. Boa noite, Gláucia, paz e bem. Porque no Evangelho de Lucas, Jesus reza muito. É muito comum encontrar Jesus rezando. Jesus acabou a oração dele. Bernardo, o que Jesus estava rezando? É bem provável que ele estivesse rezando um salmo. Tá? Os judeus tinham o salmo como um livro de oração. Então é bem provável que ele estivesse rezando um salmo. E uma pessoa, um discípulo, o Senhor me ensina a rezar, porque os discípulos de João ensinou a rezar. Na verdade, os mestres das religiões judaicas, os mestres da religião judaica, tinham esse hábito de ensinar os seus discípulos a rezar. Até aí, é uma cena absolutamente trivial. Porém, quando Jesus começa essa oração, ela tem uma pedrada, ela tem uma coisa oculta. Hoje, Elisa, boa noite, paz e bem. Observem os pedidos dessa oração, desde o início. Essa oração é feita toda por uma comunidade. Né? Já começando no início. Não é Pai meu, é Pai nosso. Boa noite, paz e bem, bênção. Deus te abençoe, Geleza. Sabe, tem até uma música que o povo canta na igreja, que eu até acho bonita. Mas ela tem um errinho. Porque ela é assim: Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor era por mim, que seja sempre assim. Eu gosto dessa música. Ela me dá uma certa paz. Mas ela está errada. Não é meu Pai, é nosso Pai. Ele é o Pai de todos nós. E Jesus pede que nós não nos esqueçamos disso. Pai nosso. Pelo batismo, quando lembra Paulo, todos fomos resgatados em um só povo, uma só igreja. Não há igrejas. A Igreja Católica reconhece o batismo do batista, do metodista, do presbiteriano. A Igreja Católica reconhece o batismo ortodoxo. A Igreja Católica reconhece que um leigo que batiza uma criança numa situação de necessidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhece o batismo como válido. E pelo batismo essa pessoa passa a fazer parte da igreja. E se ela é da igreja, ela é filha ou filho de Deus. Então o Pai é nosso. E continua, né? Venha a nós o vosso reino. Da forma que a gente está acostumado a rezar. Venha a nós, não é venha a mim, a nós. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é nosso e é dado a nós. Não é a mim, não é a você, é a todos. Ô Veneza, boa noite, paz e bem. Não é a um, não é a dois, não é a três, não é a quem merece. É o pão que todos necessitam e a todos deve ser dado. Se não, nós estamos indo para a glutonaria de Sodoma. Eu tenho pão, quero comer pão. Eu vou comer pão, mas o outro está passando fome, azar o dele. Eu, por exemplo, li que tem produtor de laranja que está decidido a deixar a laranja apodrecer no pé para aumentar o preço.
Isso é um pecado que brada aos céus. É o mesmo pecado de Sodoma, que não estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. Era melhor que eles doassem essas laranjas aos miseráveis, porque eles comiam uma laranja. É tão bom, gostoso uma laranja, né? Nutritivo. Ah, mas eles vão ter prejuízo. Mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é isso que você pede ao Senhor? Como você pode negar ao seu irmão, à sua irmã? Você pediu o pão nosso, o pão de todos, o pão que todos precisam. Oi, Aloísio, boa noite, paz e bem. Se você, enquanto comunidade, pede o pão para vós, como podes negar ao teu irmão? Senão vai cair em Sodoma. Cuidado. E continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. É a comunidade que pede o perdão. Eu não peço perdão para minha ofensa. E tenho certeza que todos que estão aqui já ofenderam a Deus. Mais ou menos gravemente, mas ofendemos. Mas nós não rezamos. Perdoai-me a minha ofensa ou as minhas ofensas. Perdoai-nos as nossas ofensas. Novamente é a comunidade que pede. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação é terrível. E eu não quero que ninguém caia nela. Eu não peço a proteção para mim. Eu peço a proteção contra a tentação para todas as pessoas. Vem? Mas livrai-nos do mal. Não é livrar a mim do mal. Não é livrar a mim da perseguição. Não é permitir que eu vá ao culto ou à missa. Não é permitir que eu reze o meu terço sem ser incomodado. Ou que eu vá fazer a minha expressão de fé sem ser incomodado. Ou andar na rua sem ser incomodado. É que todos nós livrai-nos do mal. A oração do Pai Nosso só é plenamente rezada se você entende que ela é rezada por uma comunidade. Se você entende que é o povo de Deus rezando por você e com você. E você rezando com o povo de Deus e rezando por eles. É fazer como Abraão, que se movimenta para salvar Sodoma, mesmo lá não vivendo. É falando como Paulo, que suas obrigações, que suas culpas, seus pecados, não, que as nossas culpas, os nossos pecados foram resgatados por Cristo, que as nossas dívidas foram pagas. Se nós não entendemos que a fé de Jesus é uma fé de comunidade, nós estamos vivendo a fé pela metade. Se nós não entendemos que nós só nos realizamos quando crescemos em comunidade, nós não estamos entendendo o que Jesus ensinou. Pô, Bernardo, é difícil isso, eu sei. É muito difícil. Mas não é impossível. Exige compromisso, exige cuidado, exige que você faça o seu discernimento e se converta. No fim, vai valer a pena essa caminhada. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai rezar o Pai Nosso com uma visão diferente. Amém? Vamos ver as horas. 8 horas cravado. Hoje eu até que falei pouco. Deve ser porque eu estou meio cansado, né? Bernardo, mas antes você acabava às 8 horas. É verdade.
Antes acabava a minha reflexão 19h55, 54, 56, 57. Tenho ido mais adiante ultimamente. Talvez porque seja preciso. Como eu falei, a minha reflexão ela parte da realidade que eu vivo. Talvez a realidade que nós estejamos vivendo precisa de uma reflexão maior. Tá? Amanhã não tem live, porque amanhã eu não sei como é que vai ser o dia. Tá? Então, segunda-feira tem live. Combinado? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.